Você quer aprender a ser um eletricista predial? Então, pessoal, vem aqui comigo que eu vou te explicar aqui o que você vai estudar. Você vai estudar sobre esses instrumentos aqui, ó, caneta sensora, sobre o multímetro, sobre o alicate amperímetro, sobre o megômetro também, tão importante para verificar se existe fuga nos motores, transformadores em geral. Além disso, você vai ter que aprender a fazer as instalações elétricas com disjuntores, interruptores, DR em geral. Para que isso tudo, pessoal? Para vocês saberem fazer as instalações elétricas, por exemplo, do chuveiro elétrico, dos motores monofásicos, bifásicos, trifásicos. Com isso, você vai ter que ter um conhecimento, adquirir esse conhecimento para fazer as instalações do quadro de potência, o quadro de força, quadro geral, que vai ter lá disjuntores, DR, DPS. Com isso tudo adquirido aí, você vai trabalhar agora na questão dos aterramentos, para aterramento funcional, aterramento TT, aterramento TNS. Com isso agora, você desenvolve agora o conhecimento dos projetos elétricos. Nos projetos elétricos, você vai aprender a ver as instalações, você vai aprender a fazer as plantas disso aí, fazer a leitura para você fazer as instalações elétricas em geral. Você quer aprender? Então você vem aqui na Escola Técnica de Layout, que aí, na realidade, você aqui aprende. Vamos agora, pessoal, para o nosso próximo vídeo aqui, olha. O nosso vídeo agora nós vamos explicar a função do disjuntor e do interruptor no circuito, certo? Como ele deve ser ligado e como deve ser examinado. Olha só, primeiro vamos saber o seguinte. O disjuntor, pessoal, o disjuntor é um dispositivo de proteção da carga elétrica. O disjuntor, na realidade, certo? Ele tem 4 funções básicas. Primeiro, proteger o circuito de um curto elétrico, que é quando a fase toca com o neutro, ou o retorno, que é o fio que sai do interruptor em algum ponto, toca com o neutro também, seria um curto elétrico total. Então ele vai proteger de um curto elétrico. Porque um curto elétrico, para explicar a vocês, ele gera uma corrente elevadíssima na rede elétrica, podendo vir a fumaçar, pegar fogo, tudo mais. Então ele vai e dispara, pá, para poder cortar. Então ele protege contra curto. Segunda função dele, ele protege a instalação elétrica, ou seja, protege a fiação, certo? De uma sobrecarga, de uma sobrepotência, de uma corrente muito elevada, um excesso de corrente. Normalmente diz assim, o disjuntor protege a instalação elétrica de uma sobrecarga ou de uma potência elevada, de uma sobrepotência acima do normal. Porque ele protege a instalação, ele não vai proteger a mim nem a você, nem de choque, nem nada. Ele protege a fiação, certo? Porque ele vai ter a capacidade dele em corrente elétrica, em potência elétrica também, menor do que a do fio. Porque se ele quer proteger o fio, ele tem que ter a corrente, certo, dele, de trabalho que ele vai usar, vai ter que ser menor ou igual a do fio, menor ou igual da potência do fio também. Então, geralmente, ele tem que ser colocado menor um pouco que o fio, que ele está protegendo o fio. Terceira função, caso ele venha a aquecer além do normal, ele vai disparar. Por algum motivo está centelhando aqui, por algum motivo, se aqui fosse motores, por exemplo, aí o motor alterou, aí gerou um calor muito grande nele, aqueceu muito, aí ele, pá, desliga sozinho, certo? Ele vai desarma. E a outra função, às vezes, não é uma subfunção, ele pode ligar ou desligar todo o circuito, certo? Pode acontecer isso. Isso era o disjuntor. E o disjuntor sempre é ligado na fase, entra a fase nele e sai fase, lembre-se disso. Já o interruptor vai entrar a fase, geralmente, sai do disjuntor, vai para o interruptor no pino do centro. No pino do centro é a fase. O que sai do interruptor para o outro, para alimentar a carga, vai ser o retorno. A gente vai examinar esses dois componentes, pessoal, utilizando a escala de continuidade.
certo? Que é essa norma, essa escala que eu venho dizendo a vocês. A escala de continuidade é essa aqui, ó. Essa aqui ele vai bipar aqui quando encostar as ponteiras. É essa daqui que a gente vai examinar. Então, vamos fazer isso agora. Vamos testar, examinar esse disjuntor aqui. Então, vou testar, olha aqui, ó. Bipou, tá vendo? Tá bipando. Vou colocar, tá desligado da rede elétrica, tá vendo? Tá desligado. Vou colocar uma ponteirinha aqui de um lado do disjuntor desse fio e a outra aqui desse outro lado. Ele bipou. Significa o quê? Que ele está ligado. Vou desligar. Testando de novo. Está agora o quê? Desligado, tá vendo? Ó? Tá vendo? Desligado. Ligado. Pronto. Esse é o teste elétrico. Existe o teste dele mecânico, pessoal. O teste mecânico dele é você deixar ele ligado e você chegar aqui, ó, pega ele assim no local e dá uma batidinha assim com a, ó. Quando ele está com o mecanismo ruim, ele sozinho desliga. Aí você diz, opa, ele está funcionando eletricamente, mas o mecanismo está ruim. Tem que vir a substituir. Às vezes o disjuntor sozinho, numa bomba d'água, quando foi aqui na layout, ele disparou sozinho. Aí a gente chegou lá, olhou, assim, liga. Aí ligou. Deixa eu dar uma batidinha. Aí ele, pá, disparou. Troca que o disjuntor está ruim. Tem que ser substituído. Então existe o teste elétrico, que é o teste com o multímetro, e existe o teste mecânico, para a gente ver, correto? Foi examinado o disjuntor. Agora, a gente vai medir o interruptor. O interruptor fecha a chave, né? Olha, ele é uma chave que liga e desliga. Então, vamos lá. Vou colocar de um lado e do outro aqui para a gente ver. Vamos ver daqui do centro para o extremo. Bipou, tá vendo? Significa que ele está ligado. Vamos ver se ele desliga. Desligou, não deu nada, OL. Então está desligado. Correto? Vou ligar. Ligou. Pronto. Então significa o quê? Que esses dois componentes estão bons. O disjuntor, que vai ligar o circuito e desligar quando houver um curto, quando se existir uma proteção da instalação elétrica, uma sobrecorrente, certo? Da instalação, ele vai proteger se aquecer bastante por algum motivo, centelhamento aqui no fio, ou uma corrente muito alta, se esquentar ele vai e desliga, ou você pode ligar e desligar. E o disjuntor, o interruptor, para ligar e desligar o circuito, certo? Então, veja um detalhezinho só, para terminar esse vídeo. O interruptor simples, pessoal, ele tem aqui, ó, um localzinho para você botar o fio da fase, e aqui tem um fiozinho, um local para você colocar o fio de retorno. O simples, interruptor simples. Existe um interruptor chamado paralelo. Nesse caso aqui, ele tem mais um parafusozinho para você colocar o fio, certo? Mas como aqui a gente só vai usar dois, a gente só aproveitou o centro e um dos extremos para fazer a ligação. Ou seja, o interruptor paralelo a gente usou como um interruptor simples. Certo? Agora vamos para o nosso próximo vídeo, pessoal.